época de militância, como que foi a tua jornada, vamos dizer assim, político-ideológica, desde essa militância trotskista até um posicionamento mais progressista hoje? Eu comecei a militar num grupo trotskista, eu tinha 15 anos, de 15 para 16, que depois resultou na Convergência Socialista, que hoje é o PSTU. Se fosse pegar... O PSTU é trotskista, é verdade. Trotskista. Se for pegar as origens, né? Uhum. É claro que ao longo do tempo isso foi mudando, né? Mudando, que eu digo, as posições políticas e tal, embora se mantenha ali como um núcleo trotskista. Depois eu migrei para a Libilu, que também era trotskista, é trotskista, hoje o grupo resiste com o nome do trabalho, não mais como Liberdade e Luta, que era uma tendência mais da corrente estudantil. E fiquei até, isso foi por volta dos 18, fiquei até 21 anos. 21 anos eu saí da militância política e, digamos, migrei para um pensamento, fui migrando para um pensamento de feição mais liberal. E durante um tempo fui visto como uma espécie de um demônio da direita, do liberalismo no Brasil. Eu não faço política mais, quando era militante fazia, eu penso política hoje, né? Escrevo sobre política. Agora, você faz isso no mundo real, você não faz no mundo ideal. Você não faz no vácuo, né? Hoje, muita gente, eu não tenho nenhum problema em falar disso, vocês perguntam se vocês quiserem. Mas você era crítico do PT e hoje virou petista. Isso é uma burrice, né? Quem acha que eu sou petista, como diria Van Lessa, tem os dois pés no chão e as duas mãos também. É incapaz de avaliar a realidade política. O problema é o seguinte, amigos liberais e pessoas que se identificavam com o liberalismo, com quem eu tinha proximidade, e proximidade pessoal eu tenho até hoje. Eu não rompo com as pessoas por causa de política. E com bolsonarista, aí eu rompo. Porque está além do limite da civilização. Também podemos falar disso. Estou dando dicas aqui. Não, com certeza. Você tolera bolsonarista? Não, eu não bato. Até porque eu ia apanhar, mas não tolero. Não quero conviver. Nesse caso, rompo? Sim, eu não aceito. Eu não quero conviver com gente que acha que alguém que diz não estupraria porque é muito feia, se eu fosse estuprador, ou não estupraria porque não merece, eu não quero conviver com essas pessoas que têm esse cara como líder ou como uma referência positiva, porque eu respeito a minha mulher. É mulher. Eu tenho 2 filhas. Eu sou filho de mulher. Eu sou amigo de mulheres. Eu brinco, eu não sou feminista porque eu não aproprio o lugar de militância, né? Eu sou homem, não tem como eu ser feminista. Eu sou mulherista, né? Eu quero que as mulheres... Porque eu sou um homem feito por mulheres, literalmente, né? Eu digo sempre com muita clareza, sem a minha mulher que está ali, eu não trabalho. Eu não sei nem trabalhar, eu não existo. Ela dá formato e consistência ao meu trabalho, e eu trabalho em muitas frentes. Então, se o cara fala um troço como esse, ou então que fraquejou e fez mulher, ou então que o negro se pesa em arrobas... Quilombola se pesa em arrobas, não serve nem mais para reprodução. Note que eu posso, se quiserem, a gente entra no... Não, vamos, não tem problema. Tem críticas de economia política que se podem fazer Bolsonaro e eu posso fazê-las. Mas existe uma dimensão da política, sempre existiu, que é a dimensão existencial. A dimensão relacional. A dimensão civilizatória. Que está lá no Aristóteles já. Então aí... Né? Mas voltando ao eixo, né, que eu desviei um pouco, aí eu, enfim, diante da realidade política, dizem, virou petista. Não virei petista. Eu sou, e já era, sempre fui, e como militante era, e como dizia um membro de um pensamento liberal, também eu sou essencialmente antifascista, anti-autoritário. Aí sim, né? A figura que está atrás da minha estante lá, que aparece, é a Hannah Arendt. Né? Que é uma pensadora do antitotalitarismo, de qualquer vertente, também do totalitarismo de vertente de esquerda. Né?
que eu também não abraço, obviamente. Mas nas origens ali você foi rompendo com a linha, digamos, comunista, trotskista ali? O trotskismo dentro do... Porque é muito ideológico? Não, o trotskismo, vamos lá. O trotskismo, ele era uma vertente do pensamento de esquerda que foi derrotado na União Soviética. O Trotsky perdeu a batalha interna quando Lenin morre. E depois foi assassinado no México, né? Pelo Juan Mercader, amando do Stalin. Sim. O espanhol, né? Se não me engano. Ele é espanhol. Espanhol de origem. Mas depois, né, o Fidel recolheu ele. Sim, depois ele morou em Cuba. Aliás, tem um livro maravilhoso do Padura, O Homem que Amava os Cachorros. Sim. Recomendo, é espetacular. Que conta a história dele em Cuba, uma história romanceada, mas volta às origens, inclusive, da mãe dele, que era uma militante da resistência espanhola. É um livro encantador. Que a mãe dele foi espiã, né? A mãe dele foi um quadro do Partido Comunista, né? E veio de uma origem nobre, digamos assim. Não era nobre porque não era da nobreza, mas de uma família riquíssima, que rompe com a família e passa a ser uma militante de esquerda e passa a fazer coisas para o partido. Uma Engels que come paella. Não, porque eu não acho essa crítica ao Engels justa. Mas, de qualquer modo, na origem também não acho. Porque você pode ter uma origem social e ter um pensamento progressista ou de esquerda ou não identificado com a sua origem. Se não, querido, o liberalismo desaparece, né? Porque como é que a gente teria pobres liberais, né? Se você acha que todas as pessoas têm que ficar presas às suas origens, você acaba com a meritocracia, inclusive, né? E com o mérito. Porque o mérito deriva justamente das pessoas que, embora marcadas por uma trajetória de pobreza, conseguem superar esses limites, né? E, inclusive, isso divide o pensamento, né? A meritocracia é um sistema ou é uma ocorrência? O mérito é um sistema ou uma ocorrência? Eu acho que é uma ocorrência, não é um sistema. Tem um fator sorte, inclusive, nessa mesa. Sempre tem. Sorte, como a sorte é imponderável, não tem o que a gente falar sobre ela. O que nós vamos falar sobre a sorte? Não tem. Não tem o que falar sobre a sorte. A sorte é a sorte. Né? Você tem um conjunto de circunstâncias, aliás, outra coisa que está na origem do pensamento. Né? O pensamento do Maquiavel, se você olhar, ele tem duas vertentes, ele tem dois pilares. Um é a sorte, que ele chama de fortuna. São os elementos que não são da sua escolha. Fortuito, né? Eu estou aqui, nasci nesse período, as circunstâncias são essas, as forças são essas, e aí? Né? E tem a virtude, que ele chama, né? A virtude não no sentido que a gente chama de virtude, de qualidades positivas necessariamente, mas as qualidades imanentes da pessoa. E o príncipe é aquele, né, na linguagem dele, que sabe fazer a melhor conciliação entre a virtude e a fortuna. Né? Então, mas voltando à origem, acho que a pessoa pode fugir da predição social, né, por vários fatores. Né? A única coisa é que você precisa tomar cuidado para não generalizar fatores que ocorreram com você e você dizer assim, qualquer outro pode fazer a mesma coisa. Né? Eu mesmo já contei isso, de uma origem muito pobre e tal. Até interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo, depois morei em Santo André. Lá vou eu, né? A minha mulher fala, para com esse mimimi, mas enfim. Não, minha mãe era empregada doméstica, meu pai trocava mola de caminhão, não sei o quê, e antes de completar 19 anos, eu estava ganhando muito mais do que eu precisava para viver, dando aula. Por que aconteceu? Eu vou pegar desde a professora do primário, do ginásio, que gostava de mim, ocorreu de eu gostar de ler, ocorreu de eu ser muito ruim de bola, ser muito míope, eu nem enxergava a bola, então você tem que fazer alguma coisa na vida, né? Vai ler, porra, faz alguma coisa, em vez de ficar sendo o último a ser escolhido no grupinho. Vem você pra cá, sabe aquela porra? Né? Então, são vários fatores. Eu falei assim, então qualquer pobre consegue fazer o que eu fiz. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos ter método, regra, para incluir essas pessoas. Nós não podemos depender da sorte. Nenhum país pode depender só da sorte. Nenhum país pode depender só da fortuna. Né? Você tem que criar as condições para que as coisas aconteçam. Mas já falei demais, vamos lá. Não, legal.